Boa tarde, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o membro Felipe Albuquerque, aqui da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. Hoje eu vou conduzir aqui o estudo a respeito da Confissão de Fé de Westminster, que a gente está levando aí ao longo do ano. O assunto de hoje aborda o capítulo 29, que fala da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, Santa Ceia, Eucaristia, são alguns dos nomes que se referem ao sacramento diretamente instituído pelo Senhor Jesus aos 12 discípulos, exatamente na noite em que ele foi traído, véspera de sua crucificação e morte. A Ceia do Senhor, em termos básicos, para começar o assunto, é uma celebração formal e eventualmente realizada em culto de adoração a Deus e da comunhão da Igreja Cristã. Esta celebração é composta pelos elementos comuns do pão e do vinho, que em dado momento eles saem do seu uso comum para memorar, significar ou se transformar em algo superior, conforme a doutrina cristã em geral. Uma definição mais clara acerca disso, ela se encontra no parágrafo 1º do capítulo 29 da Confissão de Fé, que diz o seguinte: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e de seu sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que, em sua morte, ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e seu vínculo e penhor de sua comunhão com ele, e uns com os outros, como membros de seu corpo místico. A Ceia do Senhor, ela vai consistir historicamente em objeto de muita discussão. Entre as doutrinas das diversas igrejas, e aqui eu me refiro às igrejas no plural, no sentido de que são a Igreja Católica, a Ortodoxa, a Protestante, a Luterana, enfim. E nelas vão consistir diversas divergências das mais variadas espécies sobre a finalidade, o sentido e o rito da Ceia do Senhor. Para começar o desenvolvimento desse assunto, é necessário explicitar as principais diferenças de como essas diferentes igrejas cristãs interpretam o sacramento da Ceia do Senhor. A começar pela Igreja Católica, eles creem na chamada doutrina da transubstanciação. Eles afirmam que os elementos da ceia, isto é, o pão e o vinho, eles são literalmente transformados no próprio corpo e sangue físicos de Cristo, no exato momento em que os elementos são consagrados pelo sacerdote que conduz a ceia. Essa transformação, ela ocorre de maneira não formal, mas substancial. Por exemplo, o pão, apesar de ele manter a sua aparência, a sua forma, seu cheiro, seu gosto, ele vai ali substancialmente consistir no próprio corpo de Cristo. E isso entende-se a pele, os músculos, os nervos. E essa combinação desse contraditório da substância com a forma, eles dizem que isso se dá por meio de uma forma milagrosa. No fim, essa doutrina ela vai implicar em algumas aberrações teológicas. Primeiro que essa interpretação induz que Cristo ele está sendo oferecido novamente em sacrifício pelos pecados do povo, e que por si só banaliza o sacrifício de Cristo na cruz, bem como infere-se que ele não foi totalmente suficiente para salvar o pecador de seu pecado. Um outro problema é que a ceia, ela por si só vai receber um caráter salvífico, ou seja, a Ceia do Senhor, assim como o batismo, e os outros sacramentos que a Igreja Católica alega, ele vai ser capaz de salvar o pecador. Não totalmente, mas pelo menos parcialmente, quando eles dizem que o pecador ele vai ter acesso ao purgatório e ali ele vai ter os recursos para se ir até o reino dos céus, através de indulgências e afins. Há também um outro problema na doutrina católica a respeito da Ceia do Senhor, que é a negação do vinho aos fiéis comuns que ali comungam. Ali, durante a liturgia católica, é oferecido o pão, que eles dão o nome de hóstia, porém é negado o vinho, e esse é consumido apenas pelo sacerdote, que conduz a ceia como forma de preservar o fiel comum de mau uso do elemento em si. Por isso tudo ele vai em encontro à doutrina primordial bíblica, que é a salvação somente pela fé. Que não é uma doutrina protestante, mas ela é bíblica no geral. Os parágrafos 2, 4 e 6, eles atestam claramente que os escritores da confissão ali se preocuparam em refutar essa posição católica para se posicionar diante da teologia reformada. Começando assim, parágrafo 2. Neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai,
nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas se faz uma comemoração daquela única oferenda que ele fez de si mesmo na cruz, uma vez por todas, e por meio dela uma oblação espiritual, de todo louvor possível a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa, como é chamado, é sob o modo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Parágrafo 4. A missa particular, ou a recepção do sacramento por um só sacerdote, ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão para serem adorados e a sua conservação para qualquer pretenso uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Parágrafo 6. A doutrina, geralmente chamada de transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho, da substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é algo repugnante, não só à vista das Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até de grosseira idolatria. Então a gente consegue observar as muitas causas pelo qual a teologia católica ela erra na condução da ceia do Senhor. Já a Igreja Luterana, no século XVI, eles começam com a doutrina da consubstanciação, que afirmam que o pão e o vinho, durante a consagração, eles mantêm a sua forma e substância, uma pequena diferença dos católicos, mas que ali estão juntamente o corpo real e material de Cristo. Então a gente consegue ver uma pequena sutileza de diferença, mas que não muda muita coisa. Essa doutrina é defendida por Martinho Lutero e foi um dos principais motivos de divergência entre a Igreja Luterana e a Igreja Reformada Calvinista. Foi até um dos fatores, não o único, de as duas igrejas tomarem caminhos diferentes na história. A Igreja Reformada, ela vai negar qualquer tipo de presença material e corporal de Cristo nos elementos da ceia em si. A presença de Cristo, ela vai se manifestar de forma espiritual na igreja, com uma diferença entre dois reformadores. O primeiro é Ulrich Zwingli, que ele afirmava que a ceia ela é um memorial simbólico à morte do Senhor Jesus Cristo e ponto final. A presença de Cristo ela é espiritual, porém ela vai ser aquela presença comum que é devida no culto de adoração, não sendo nada diferente, por exemplo, no momento do louvor ou no momento da pregação da palavra e no momento da Santa Ceia. Essa interpretação, ela hoje foi herdada e é notória pela grande maioria dos pentecostais. Já a segunda visão reformada é a de João Calvino, afirmava que a Santa Ceia é um momento em que o crente que participa ali da ceia vai receber espiritualmente os benefícios da comunhão do Senhor Jesus. O parágrafo 7, ele vai definir muito bem acerca dessa visão de Calvino, que ele diz: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente, pela fé, o Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte, e dele se alimentam não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente, nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas estão espiritual e realmente presentes a fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais. Não há uma presença física de Cristo nos elementos da ceia, mas uma espécie de encantamento espiritual que nos fortalece de forma especial a comunhão da igreja. Também não é apenas um memorial simbólico, mas é um momento em que o Senhor Jesus abençoa os fiéis de forma extraordinária ao culto comum. Essa é a interpretação dos cristãos protestantes reformados e, portanto, também da nossa igreja. O teólogo Keith Matheson, ele no livro Teologia da Reforma, ele vai fazer duas declarações que vai diferenciar ali, em poucas palavras, a diferença da posição reformada para a católica e depois da posição de reformado calvinista para a reformada zwingliana. Primeira, a respeito dos católicos, ele vai dizer, abre aspas, o pão não é literalmente o corpo de Cristo. Em vez disso, o pão é o sinal eficaz do corpo de Cristo. Além disso, não comemos fisicamente o corpo de Cristo. Em vez disso, nossa alma se alimenta de Cristo pela fé. Fecha aspas. Agora, a respeito da posição de Zwingli e Calvino, ele vai dizer, uma vez que podemos nos lembrar de Cristo a qualquer momento,
o benefício de sua ceia nos está disponível a qualquer momento. No entanto, se o homem come os elementos visíveis, mas não tem fé, ele não come espiritualmente, pois para comer espiritualmente, ele deve se lembrar de Cristo e de tudo que ele fez. A gente pode observar já nessa introdução que há uma diferença bem considerável entre as posições das igrejas católica, luterana, formada, zwingliana e calvinista. Há também a posição dos ortodoxos, mas que eles se encaixam quase que igualmente na posição católica, sem muita diferença. A gente não consegue entender porque Deus ele permitiu que essas diferenças entrassem ao longo da sua igreja, dividida aí da forma como a gente vê hoje. Mas sabemos que o Espírito Santo ele atua eficazmente na igreja e que isso tudo vai ser esclarecido no momento que com certeza o Senhor Jesus nos dará no último dia. A respeito agora da doutrina da Santa Ceia, ela vai implicar também, exteriormente, algumas conclusões importantes para a doutrina cristã, apologética, escatológica. Mas antes disso, é importante se lembrar da posição histórica da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela não é uma doutrina que surgiu ex nihilo, ou seja, do nada, foi um advento da nova aliança sem nenhuma conexão com a antiga aliança. Muito pelo contrário, a gente consegue encontrar vestígios. Seria um princípio ou sombra de Santa Ceia no Antigo Testamento, ao longo da passagem ali quando Moisés ele escreve Êxodo, onde é determinada a Moisés a construção do tabernáculo, e o tabernáculo ele era um templo tripartido, havia o ato externo, que era a parte externa do tabernáculo, o lugar santo e o santo dos santos, o santíssimo. No lugar santo havia algumas peças, havia o candelabro, havia o altar do incenso e havia também a mesa dos pães da proposição. Essa mesa ela deveria compor de 12 pães distribuídos ali em 2 fileiras. E também há uma relação curiosa que em Números 4, 7 é dito que acima dessa mesa deveriam ficar, além de pratos e talheres, também taças, jarros para oferta de vinho que serviam para a libação. Ou seja, já naquela época havia a presença dos elementos da Santa Ceia no tabernáculo de Moisés. E um ponto importante também a se considerar é que somente os sacerdotes levitas eles tinham o direito de entrar no lugar santo e comer os pães da proposição. Tinham o dever de renovar esses pães de sábado em sábado, conforme a ordenança divina. Daí assim a gente pode tirar algo muito interessante, que quando Jesus ele institui a Santa Ceia entre os 12, a percepção que os discípulos tinham das suas tradições religiosas daquela época era que Jesus ele estava realizando um ritual sacerdotal levítico naquela época. É muito provável que não necessariamente naquele momento onde Jesus institui a Santa Ceia, mas também no momento posterior que os discípulos ali presentes ele entendessem que naquele reino que Jesus estava inaugurando, eles estavam os nomeando como sacerdotes do reino de Deus. A gente pode observar em algumas passagens, por exemplo, como Pedro, que estava presente em 1 Pedro 2,9, quando ele diz: "Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus." Ou então por João também, outro participante, quando ele diz em Apocalipse 1, versículo 6, ele diz: "E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele a glória e o poder para tudo sempre. Amém." Portanto, essa noção ela se consolidou a partir da instituição da Ceia do Senhor, essa noção do sacerdócio da igreja. Então a gente consegue ver até algumas conexões quando Paulo ele institui um certo rigor. A comunhão da ceia é muito parecida com as exigências ali, o zelo que os levitas eles tinham que ter e se purificar antes para entrar no lugar santo, então ter acesso ali a todas aquelas peças e também os pães da proposição. Uma das conclusões então que a gente pode tirar a respeito da Santa Ceia é que ela é uma celebração especial que tem a ver com o ofício sacerdotal da igreja como um todo. Não só os bispos, como apregam os católicos, mas de toda a igreja que é chamada para a mesa do Senhor. Todos aqueles que têm fé no Senhor Jesus. Logo, fazendo uma comparação bem básica, como está escrito lá em Hebreus, que Cristo é a revelação máxima e perfeita do sacerdócio de Melquisedeque, podemos ver também que a igreja ela é a continuidade renovada do sacerdócio levítico. Os levitas eram uma tribo consagrada
para purificar o povo de Israel, com a realização de sacrifícios, holocaustos e também administrar as coisas sagradas do templo. Mas agora, não só a nação de Israel é abençoada por esse povo particular, mas também como todas as nações da terra, onde é a presença da igreja, também o são. A igreja ela é chamada assim para ser sal e luz de todas as nações, com pequenas ali embaixadas do reino de Deus, assim como eram também os levitas para Israel. Essa é a beleza do sacerdócio da igreja, que é revelada muito claramente na ceia do Senhor. Há também uma questão apologética muito interessante que a gente pode tirar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor ela oferece fortes razões para a veracidade da fé cristã. Todas as religiões que são criadas por homens, elas geralmente vêm com fundamentos, doutrinas, rituais, segundo a lógica humana. É natural pensar que Deus é onipotente, é onipresente, eterno, imortal, dentre outros atributos. As religiões antigas, por exemplo, elas celebravam os grandes feitos dos deuses, né? Tinha Odin, que era um deus guerreiro, Zeus, que era um deus que atirava raios do Olimpo. Portanto, era impensável no mundo antigo que uma religião pudesse proclamar como seu ponto central da doutrina a morte do seu Deus encarnado. Ainda mais uma morte brutal e humilhante, como foi a de Jesus Cristo. E como se isso não bastasse, essa religião ainda criou uma celebração em memória da morte desse Deus, isto é, a Santa Ceia. Então, para o mundo antigo, isso era o contrassenso do século, né? Porém, isso nada mais foi que a própria ceia do Senhor. Não só para os pagãos a Santa Ceia era objeto de escárnio, mas também para os hebreus. Em Levítico 17:10, há uma proibição terminante acerca do consumo de sangue, como está escrito: todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está no sangue. Aí, como a gente sabe, Santa Ceia, Jesus evoca as palavras: isto é meu sangue, bebei em memória de mim. Então, para a doutrina judaica também, a celebração da ceia foi considerada algo perto da loucura diante da lei mosaica. Pode ver que uma religião cuja doutrina ela seja tão contraintuitiva à lógica humana e, ao mesmo tempo, prosperar no espaço e no tempo, alcançando cada vez mais pessoas, só pode ser explicado isso por razões não só humanas, mas razões sobrenaturais. E essa razão sobrenatural a gente entende que é a ação do Espírito Santo na história e na vida da igreja. A celebração da ceia, como uma extensão do seu significado, ela também tem um caráter apologético muito importante para a nossa fé. Não chega a ser uma prova cabal, mas, como o pessoal do jeito diz, uma prova circunstancial. A ceia também ela possui sua questão escatológica. Muitos rituais e cerimoniais do Antigo Testamento serviram como uma sombra da realidade que haveria de vir. A gente vê isso claramente na celebração da Páscoa, que veio significar a morte do Cordeiro de Deus pelos pecados dos homens. Como está escrito lá, por exemplo, em Marcos 14:25, Jesus diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E assim ele encerra, quando ele institui a ceia entre os seus 12, e ele vai ensaiar junto com os seus discípulos. Essa é a última frase dele. Então, é de se imaginar que a ceia do Senhor, ela tenha também o seu aspecto tipológico. Isto é, ela representa uma realidade maior em um futuro determinado por Deus, mas que é desconhecido pela igreja. Tudo indica que esse futuro está no reino de Deus, né, já instaurado completamente na terra, não parcialmente, como a gente vê hoje, pela igreja visível, mas de maneira total e restaurada, sem mácula, mas gloriosa. Esse foi o pequeno estudo que eu fiz a respeito da ceia do Senhor. Para não me alongar mais, termino já a partir de agora.